passado nós conversamos um pouco a respeito dos sonhos de Deus para a nossa vida, do Deus que realiza os nossos sonhos. Nós conversamos sobre tantas coisas e pudemos realmente perceber o quanto que Deus quer nos abençoar, o quanto que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. E dentro desta mesma linha, se Deus permitir, foi assim hoje de manhã, eu creio que vai ser a mesma bênção agora à noite. Hoje de manhã tivemos um mover muito grande de Deus, e eu sei que hoje à noite não vai ser diferente, porque o Espírito Santo é o mesmo. E se Deus permitir, agora quero estar compartilhando algo que eu creio que também está no coração de Deus para a sua vida, e domingo que vem algo que também Deus colocou no meu coração, nesta linha de sonharmos, de acreditarmos que é possível. E o tema da palavra nesta noite: um sonho de família. Fala comigo, um sonho de família. Um sonho de família. Isso está no coração de Deus, e o propósito de Deus é abençoar a sua casa e a sua família. Eu quero que você pense nas coisas que têm acontecido dentro da sua casa, talvez algumas não muito boas, outras muito boas, mas Deus quer nos levar a experimentarmos coisas extraordinárias dentro dos nossos lares, no seio da nossa família. Malaquias capítulo 3, verso de número 18, Malaquias diz assim: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Se tem um povo que precisa fazer a diferença, se tem famílias que precisam fazer a diferença na face dessa terra, é a família do povo de Deus, daqueles que conhecem do amor do Senhor. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Abra a sua Bíblia comigo no Salmos de número 112. Salmos de número 112, verso 1 e verso 2. Salmos 112, verso 1 e verso 2, diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Tem prazer aonde? Nos mandamentos do Senhor. O que são os mandamentos do Senhor? É a palavra de Deus. Verso 2: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Esta palavra é para você, meu irmão, esta palavra é para mim. Esta palavra é para nós como igreja do Senhor neste lugar. Nós precisamos tomar posse desta palavra. Agora vai lá na frente um pouquinho, bem para frente. Abre a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 3, do verso 17 ao verso de número 21. Colossenses capítulo 3, verso 17 ao verso 21. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não as trateis asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Até aqui. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Colossenses. Nós vamos estudar um pouquinho este livro e pensando sobre tudo isso. Uma família, um sonho de família. Uma família segundo o coração de Deus. Eu quero que você pense comigo agora numa construção. E agora você pense o solo. O solo como se fosse a palavra de Deus. Os princípios do reino. O alicerce desta construção que está em cima deste solo, que é os princípios do reino, é a palavra de Deus. Este alicerce, ele é construído pelo esposo e pela esposa. Então nós temos o solo, nós temos o alicerce, mas agora nós precisamos das colunas para erguer esta casa. E as colunas são os filhos. E agora o teto desta casa, que são as bênçãos e a manifestação da glória do Senhor. Um lar abençoado, debaixo da bênção da mão poderosa e protetora do Senhor. Amém, queridos? E é sobre isso que nós vamos estar pensando nesta noite.
E o sonho de Deus para a minha família, o sonho de Deus para a sua família, é que realmente nós possamos experimentar dentro da nossa casa paz, alegria, conforto, proteção e a presença do Senhor. Este sempre foi o sonho de Deus. Sabe, eu já ouvi muita gente dizer, com certeza você já escutou também, ou de repente você até falou, que casamento não vem com manual. É verdade ou não? Criação de filhos não vem com manual. É verdade ou não? Já ouviu isso? Já falou isso? Eu quero te dizer nesta noite, que tanto o casamento como criação de filhos vem com manual e ele está aqui, ó. É a palavra de Deus. Este é o manual. É o manual do casamento, é o manual da criação dos filhos, é o manual do namoro, é o manual de uma vida de santidade. Está tudo aqui. A Bíblia é um livro completo. Completo. Às vezes você pode até ler alguma coisa e não entender, porque você ainda está aprendendo, né, a discernir a palavra de Deus, e às vezes algumas palavras você não consegue entender. Então você pode até perguntar para alguém, buscar um conselho, com alguém que tem caminhado e tem usado a palavra de Deus como manual, como livro de instrução, e esta pessoa vai poder te ajudar, te dando bons conselhos, te ajudando a entender a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer que tudo está aqui. Está aqui, para que possamos ter uma família abençoada, de acordo com o coração de Deus, aquilo que Deus projetou para a minha vida e para a sua vida, está aqui. Este é o manual. Muitas famílias estão em dificuldades, porque não obedecem aquilo que o Senhor determinou, que seria o papel e a função de cada membro da família. Se desejarmos viver de fato um relacionamento familiar conforme Deus sonhou para nós, precisamos atentar para os ensinos que estão em sua palavra. 1 João capítulo 5, verso de número 3, esse versículo ele nos fala que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados. Fala assim, os mandamentos do Senhor não são penosos. 1 João capítulo 5, verso 3 diz isso. A palavra não é peso. Os mandamentos do Senhor não são pesados, eles são bênçãos para a nossa vida. E quando nós entendemos isso e começamos a buscar esta instrução, a seguir os mandamentos do Senhor, nós começamos a ser tremendamente abençoados. E dentro disso, eu quero começar a conversar com vocês algumas coisas. Cada um de nós temos um papel importantíssimo dentro da família. Tanto o texto de Colossenses 3, do 17 ao 21, o texto de Efésios, capítulo 5, do verso 22 em diante, ele vai nos falar quase que a mesma coisa, ou a mesma coisa. E tanto em um como o outro, ele começa falando da submissão da mulher, mas eu quero começar a falar, a primeira coisa que eu quero falar é a responsabilidade do homem, uma vez que ele foi colocado como cabeça. Homem, o líder da família. Dá uma olhada nessa cena e pensa comigo, alguém que está segurando um guarda-chuva, ou seja, está protegendo a sua família. Esta é a função do homem. Deus levantou o homem como líder da sua casa. E qual que é a função do líder? É cuidar dos detalhes, é trazer proteção para a sua família, é buscar a Deus, é ser cobertura na vida da sua esposa e na vida dos seus filhos. Você que é solteiro, que está aqui, logo, logo você vai casar. E aí você vai entender algumas coisas que eu estou falando, mas comece a aprender desde cedo. Comece já a colocar dentro do seu coração. E aí pensa bem antes de casar. Porque uma vez que você casou, esta responsabilidade ela está sobre os seus lombos. E não tem como tirar. Esta responsabilidade é sua. Amém, irmãos? É desse jeito. Pense comigo o seguinte, o marido é o cabeça. O que faria um pai, né? O que faria um pai a um homem que tratasse mal a sua filha? Quantos aqui têm filhas? Filhas. De repente você não tem filha, só tem filhos, mas pensa, você que é solteiro também, pensa se você tem uma filha, você cuidou dela com tanto carinho, com tanto amor, e agora ela se casa. E a pessoa que casou com a sua filha não está tratando bem a sua filha.
A sua filha está passando por momentos difíceis. O que você faria como pai? Ah, pastor, eu dou um couro no cara. Não pode. Não pode, que foi ela que quis casar. Mas como pai, com certeza você ficaria muito triste por aquilo que a sua filha está passando. Agora eu quero falar aos casados. Esta mulher que está do seu lado, se a sua esposa está aí, ela é filha do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se ela é filha do Rei dos Reis, ela é princesa. Deus te deu uma princesa e você precisa cuidar bem dela. Diga amém, minha irmã. Deus te deu uma princesa. Você precisa cuidar bem dessa princesa. Pastor, mas a minha princesa é brava, que você nem sabe. Não posso fazer nada. Não pode fazer nada. Agora, Deus te deu uma princesa. Ela é filha do rei. E ela precisa ser tratada, ela precisa ser honrada, ela precisa ser amada, ela precisa ser cuidada. Responsabilidade do homem. Não tem como fugir desta responsabilidade. Só para os casados, se a sua esposa está do seu lado, fala assim, minha princesa. Mas Deus te deu uma princesa, pensa nisso. Pensa sobre isso. Estas coisas são muito sérias, queridos. O papel do líder, responsabilizar-se por seus liderados. Fazer primeiro, dar o exemplo. Tomar decisões responsáveis que sejam boas para todos, não buscando os seus interesses. O líder é o principal servo dentro da sua casa. É o principal servo, meu irmão. Olha o exemplo de Jesus. Jesus foi um grande líder. Mas Jesus, em determinado momento, ele chegou para os seus discípulos. E eles estavam disputando para ver quem era o melhor, quem tinha uma posição, né, maior. E Jesus percebeu aquilo. Ele pegou uma bacia com água. Ele pegou uma toalha. E ele foi lavar os pés dos seus discípulos. O que Jesus está demonstrando? Que o líder é aquele que serve. O homem, como líder da sua família, precisa servir a sua família. Servir a sua família. Olhar para as necessidades da sua casa. Estar atento às necessidades da sua casa. Agora não vá, minha irmã, também aproveitar da situação. Aí o pastor falou que tem que lavar meu pé. Mas é serviço. É serviço. É amar ao ponto de entregar a sua vida por ela. O texto nos fala que o homem deve amar a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Cristo deu a vida por mim e por você, por nós que somos igreja do Senhor. Nós usamos uma expressão, e ela é verdadeira, que o maior amor, a maior expressão de amor que existe, tirando o amor de Deus, qual que é aqui na face da terra? A gente usa muito essa expressão, é o amor de mãe. Mas biblicamente falando, a maior expressão que nós deveríamos ver todos os dias, é a expressão de amor de um esposo para com a sua esposa. Porque é isso que a palavra diz, que ele precisa se entregar por ela. Dar a sua vida. Eu falei hoje de manhã, pensa, você está atravessando um rio com a sua companheira. Ela escorrega e cai no rio. Ela não sabe nadar. E você também não sabe. O que você faz? Já vai tarde. Meu irmão, você vai dar um jeito, não sei o que você vai fazer. Mas se for preciso, você vai morrer junto. Pastor, mas tem os filhos, um tem que ficar. Você não pode pensar essas coisas nessa hora. Gente, é se entregar. E eu estava lendo a respeito disso, porque às vezes a gente lê, a gente acha muito bonito quando lê. Mas quando a gente para e começa a pensar na profundidade de tudo isso, é muito sério, gente. É muito sério. Hoje casais brigam por
coisinhas tão pequenas, querem se separar porque um enjoou do outro. O amor verdadeiro é o amor que vai superar as adversidades. O amor verdadeiro é o amor que tem entrega. Fala assim, o amor que tem entrega. Só os varões, diga amém. Isso, fala bonito aí, senão a coisa vai ficar ruim para o seu lado. Você deve tratar a filha do rei com amor. Eu gosto muito dessa cena. O homem ajudando lá na sua casa, e o outro carregando a sua esposa nas costas. Até alguns, ei pastor, fosse há uns anos atrás até eu consegui, hoje não dá. Os bicos de papagaio, os negócios, está tudo pegando. Eu acho tão lindo quando eu posso olhar para casais que têm expressão de carinho e expressão de amor. E este é o propósito de Deus para a construção deste alicerce. Lembra que o solo é a palavra de Deus, são os princípios da palavra de Deus para a construção deste alicerce. Dá trabalho? É claro que dá, queridos. Nós precisamos vencer o nosso eu, o nosso egoísmo. Porque às vezes o homem, ele gosta de olhar para esse texto, não, eu sou o líder, é eu que mando aqui. Aqui quem canta é o galo. Às vezes é um galizezinho daquele que marmente sai a cantiga. Você vai liderar com autoridade através do seu exemplo, através da sua dedicação, através do seu compromisso com Deus, através do Espírito Santo que vai estar sobre a sua vida. Isso é que vai te dar autoridade. Não é chegar na sua casa e dar um grito, não é chegar na sua casa e fazer cara feia, não. Mas é chegar na sua casa e o Espírito Santo chegar junto com você, aleluia, e a glória do Senhor resplandecer na sua vida. É os seus filhos olharem uma cena como aquela, o pai brincando com a mãe, o pai se alegrando junto com a mãe. É os seus filhos olharem uma cena como aquela, o homem ajudando nas tarefas de casa. Ei pastor, opa, saiu um aleluia aqui de uma irmã, oh glória a Deus, está revelando. Ai, pastor, mas eu trabalho o dia todo, pastor. Sua esposa também, meu irmão. Pensa num trem que não acaba mais, é a tarefa doméstica das mulheres. É verdade ou não é, irmãs? Eita! Terminou de limpar, já sujou de novo. Tem que fazer tudo, tem que fazer quase tudo, todos os dias de novo. Então, quando você está em casa e você pode ajudar, ajude. Não vai tirar a sua masculinidade. Muito pelo contrário. Pega lá o roda, o vassourão, vai lá lavar a calçada para ficar bombadão. Ao invés de ir numa academia, vai lá, ó, aqui, ó. Vai cortar a grama. Hoje de manhã nós demos muita risada. E à noite não está diferente não, né? As irmãs gostam, mas vai chegar a sua vez, minha irmã, já chegamos lá. Vai aproveitando, nós já chegamos lá. Vai aproveitando. É cuidar bem desta princesa que Deus te deu. Pensa agora, Deus te deu uma flor. Você pegou esta flor, uma flor muito bonita. Mas você não cuidou direito dessa flor, agora essa flor começou a murchar. As pétalas começaram a cair. É sinal que você não está cuidando direito. Quantas mulheres que depois que casaram, murcharam. Tinham sonhos tão lindos com relação ao ministério, reino de Deus, mas por conta da truculência do seu esposo, por ele não sonhar junto com ela, por conta da sua insensibilidade, elas não conseguiram crescer, não conseguiram desenvolver os dons e os talentos que Deus tinha dado para ela. Deus não vai cobrar dela, Ele vai cobrar de você, que é o líder da sua casa. Quando Deus foi requerer de Adão e Eva o que tinha acontecido lá no jardim, Deus não perguntou primeiro para Eva, Ele chamou por Adão. Adão era o responsável. Ele cobrou de Adão. Adão,
que está acontecendo aí, Adão? Adão quis jogar a culpa na mulher, e aí é toda uma história de um querer jogar a culpa no outro. Mas o primeiro que precisou responder foi Adão. Foi Adão. Como você tem alimentado o coração da sua esposa? Com amor, com afeto, ou com indiferença, com ausência, com desamor e amargura? Como você tem alimentado o coração desta princesa? Pastor, mas ela é princesa e eu o que sou? Você é príncipe, você não é filho do rei? É um casal real. Você perdeu a oportunidade de dizer amém. Ei, homem, chamar homem de príncipe. Ei, esse negócio é meio estranho, né? Queridos, liderar. Fala assim, liderança é serviço. Liderança é serviço. Sabe, meu irmão, o líder precisa estar atento às coisas que estão acontecendo na sua casa. Por que vira e mexe, a gente tem que falar desses assuntos? Porque isso aqui é a base de tudo. Família é a base de tudo que acontece na igreja. Nós podemos falar, trazer tantas ministrações sobre prosperidade, sobre libertação, tudo isso é bom, tudo isso é bíblico. Mas isso aqui é o básico. Isso aqui é o tratamento básico dentro da casa de Deus. É cuidarmos das coisas dentro do nosso lar. Coisas muito básicas que vão fazer uma diferença em tudo aquilo que o Senhor vai colocar nas nossas mãos. O homem precisa ter uma visão de águia dentro da sua casa. Aquela goteira que você só lembra quando chove. Está lá. Você não quer que a sua princesa suba lá e troca aquela telha. É você, príncipe, que tem que subir. É você que precisa fazer isso. Esses dias eu cheguei em casa, a nossa grade é branca, e eu olhei e falei, essa grade está suja. Ontem estava aquele sol à tarde, eu lavei toda a grade. Gente, pensa num troço chato, é lavar grade. Não desejo para ninguém. Mas eu não vou falar para a Rosângela fazer aquilo. Tem coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos dar exemplo, ou pagar para alguém fazer também, se você não tem tempo. Sabe, mas você estar atento às coisas dentro da sua casa que estão acontecendo no seio do seu lar. Você é o responsável, tem que ser o primeiro responsável pela intercessão dentro da sua casa. Pela cobertura espiritual dentro da sua família, meu irmão. Orar todas as noites, todas as manhãs, pela vida da sua esposa, pelos seus filhos. É responsabilidade sua, é o papel do líder. Amém? Vamos lá. Chegou a sua vez. Eu gosto muito dessa imagem. Uma mulher auxiliadora. É uma mulher que está em constante comunhão com Deus, discernindo, buscando de Deus. Mulheres, sejam submissas, texto Colossenses 3,18, Efésios 5, 22 e 24. Agora, o que é ser submissa ao marido? É ser uma escrava? É obedecer a este homem sem pensar? Claro que não. Gênesis capítulo 2, verso 20. E o Senhor procurou para o homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Diga assim, idônea. A palavra idônea traduzida quer dizer uma pessoa que lhe fosse adequada. Deus olhou a situação do homem e Deus viu que o homem estava incompleto. Faltava algo para que o homem pudesse exercer tudo aquilo que era o propósito, tudo aquilo que estava no coração de Deus. Então Deus criou a mulher para completar aquilo que faltava na vida do homem. Então isso quer dizer o quê, meu irmão? Você sem a sua esposa não é completo, você é manco. Não é completo. A mulher vem para completar o homem. A palavra submissão é estar debaixo de uma missão. Agora imagine o seu lar como um pequeno exército.
Um pequeno exército. Qual é a patente mais alta, militarmente falando? Patente mais alta? General. Existe uma patente mais alta que o general ainda, que é o marechal. Então eu diria que o homem como líder é o marechal, e a esposa como auxiliadora é o general. E os dois têm a função de conduzir a casa. Mas para que isso aconteça, os dois precisam estar conectados, precisam estar em comunhão. Porque um lugar onde tem dois líderes mandando as coisas não vai dar certo, vai dar encrenca, vai dar briga, vai dar confusão. E o diabo, sabendo disso, ele faz de tudo para quebrar a unidade do casal, porque a Bíblia fala no Salmo 133 que aonde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção. Se o casal entender isso e ambos estiverem conectados no mesmo propósito, num só coração buscando ao Senhor, cuidando da casa, protegendo os filhos, um cuidando do outro, esse exército vai ser forte e vai ser vitorioso. Por isso que o diabo tenta armar tanta briga dentro da sua casa. E aí não é só o diabo que é ruim, não. Nós, se não vigiarmos, se não cuidarmos, na nossa essência, nós somos muito egoístas. Nós só pensamos em nós. E aí cada um vai querer cuidar do seu pedaço, e aí vai dar briga, aí vai dar encrenca, vai dar confusão. Agora, se um pensar em cuidar bem do outro, eu vou cuidar bem da minha esposa, eu sei que a minha esposa quer cuidar bem de mim, da minha pessoa, então nós vamos trabalhar juntos, um cuidando bem do outro, e aí vai ser uma bênção. Vai ser paz, alegria. De vez em quando, algumas situações podem acontecer, onde vai dar algum desacerto. Isso faz parte do relacionamento. Mas essas coisas não podem, de forma alguma, roubar a presença de Deus, afastar a presença de Deus de dentro da nossa casa. Você teve algum desacerto, já logo precisa acertar as coisas, deixar tudo em ordem, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tem casais que brigam por coisas tão pequenas, tão insignificantes. Qualquer coisinha é um pé de guerra. Qualquer motivo é motivo para discórdia, para brigas dentro de casa. Eu não sei como está a sua casa, como está o seu relacionamento, mas vai pensando nestas coisas. Eu sei, minha irmã, que muitas vezes você trabalhou o dia todo cuidando da casa, e aí chegou o camarada, chegou cansado do trabalho, e vai jogando sapato de um lado, meia suja do outro, cueca do outro, e vai fazendo uma bagunça dentro da sua casa. Mas você precisa vigiar e cuidar, para que isso não roube a sua paz. Assim como o homem também precisa fazer a parte dele. Mas talvez o seu esposo ainda não conhece a Jesus, e como que ele vai conhecer? Através do seu testemunho, através da forma como você vai lidar com a situação. E aqui está o grande segredo, buscarmos esta graça e esta mansidão, que só o Senhor pode gerar dentro do nosso coração. Provérbios 14, verso 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. A mulher sábia, ela vai olhar para as necessidades da sua casa. A mulher sábia, ela vai ser uma mediadora entre conflitos que possam acontecer do pai com os filhos. Uma mulher sábia vai ser uma observadora de tudo que está acontecendo à sua volta. E vai buscar ter uma percepção das coisas, das batalhas espirituais. Por isso que esta mulher está orando, ela está buscando ao Senhor. E às vezes eu fico envergonhado com nós os homens, porque fora pouquíssimas exceções, quem mais dobra o joelho e mais intercede pela família é a esposa. E esse era um papel do homem, é um papel do homem. Ambos precisam fazer isso,
mas a responsabilidade muitas vezes é jogada. Esse peso, né, de estar intercedendo e batalhando espiritualmente sobre as costas, os lombos da mulher. Mulheres, não sejam rixosas. Parece que está com os bichos no couro, né? Dá uma olhadinha para essa cena. Essa é braba, hein? Essa é braba. O que é uma pessoa rixosa? Uma pessoa rixosa é uma pessoa dada a rixas, briguenta, barulhenta, que é dada a disputas ou contendas, rivalidades, desavenças. Tem homem rixoso também. Agora, você, minha irmã, você não foi chamada para ter uma fisionomia dessa aqui. Não. Pode até acontecer algumas coisas, como eu falei, que você vai ficar chateada, você vai ficar triste, vai orar, Deus vai te ajudar, logo vai passar. Agora tem gente que carrega essa coisa. Fez para mim, fez só uma vez. Que exemplo de cristã ou cristão para falar um negócio desse? Aonde está o perdão? Aonde está o amor? Esse camarada me paga. A rixosa, ela fica matutando. 15 dias sem conversar. Tem gente que fica até mais. A gente já falou aqui que fica emburrado, está com o espírito do burro. Tem que ser liberto do espírito do burro. Não pode. Briguento, barulhento. Fala. Quando pensa que terminou, puxa o fôlego e começa de novo. Tem que buscar sabedoria. O que a palavra diz sobre a mulher rixosa? Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Ou seja, é melhor ficar no telhado, tomando chuva, vento, sol, sendo incomodado pelos pássaros, que ficar do lado de um negócio desse daí. É o que a Bíblia diz. Provérbios 27:15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Imagine você passar uma noite com a goteira na sua cabeça. Ou numa lata do seu lado, balde d'água. Chega uma hora, dá vontade de chutar o balde. É isso que a palavra está nos falando. Mas eu creio, minha irmã, que você é a mulher de Provérbios, capítulo 31, verso 10 ao verso 31. Você é a mulher virtuosa, aleluia. Esse negócio aqui não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Só as irmãs, diga assim, chorrichosa. Isso, bem longe. Sai. A mulher de Provérbios, capítulo 31, ela é valorosa. Você tem valor, minha irmã. Você é princesa, é filha do rei, você é valorosa. A mulher de Provérbios, o marido confia nela. Ele dá o cartão de crédito para ela. Pode ir lá. Vai lá comprar aquela saia que você quer, vai lá comprar aquela sandália que você quer, porque ele sabe que ela vai lá e vai comprar só aquela saia e só aquela sandália. Ele confia nela, aleluia. Esta mulher é uma mulher que as pessoas confiam nela, uma mulher de caráter, uma mulher íntegra. Esta é a mulher de Provérbios, do 31, capítulo 31, verso 10 a verso 31. Ela faz bem ao marido e à sua família. Ela faz bem, ela só pensa no bem. Ela não é preguiçosa. Gente, casou, tem roupa para lavar, tem louça para lavar. Está tudo no pacote.
Está no pacote. Por isso, moças que estão aqui, pensa bem. Casou, não sei se vai dar para ficar com essas unhas aí de meio metro, não sei. Se Deus te abençoar e você puder ter uma empregada, amém. Mas se não, minha filha. Aí, pastor, mas a gente pode lanchar no Habib's na segunda, na terça no Madeiro, na quarta a gente come um cachorro quente, na quinta um chazinho, na sexta eu vou na minha mãe, no sábado eu vou na minha sogra. Vá nessa. Vá nessa. Não tem preguiça de fazer comida. Tem mulher que tem preguiça de encarar o fogão, as panelas. Tem muito homem que gosta de cozinhar. Se você foi uma afortunada com esta bênção, glória a Deus, aleluia. Mas se você não foi, é você que tem que cozinhar, minha irmã. É você. Ai, estou com preguiça hoje, pastor. Vou só fazer o macarrão que acho que é mais fácil. E amanhã? Amanhã é macarronada. E depois de amanhã? Ah, é macarrão com carne moída. Mãe, por favor, ensine a sua filha a cozinhar. Ensine esses princípios à sua filha. A trabalhar. No Encontro de Casais tem uma parte lá que a gente encena algumas coisas. Quem aqui já foi no Encontro de Casais? Lembra daquela cena daqueles casais? Tem uma lá que acordou 11 horas. Não tinha nem tomado um cafezinho ainda. Preguiça. Mas a mulher de Provérbios não é preguiçosa. Ela atenta para as necessidades da sua família. Ela atenta para o bom funcionamento da sua casa. Ela é piedosa, é caridosa, ela é forte e digna. Ela é sábia e dos seus lábios saem palavras de sabedoria. Esta é a mulher de Provérbios, essa é você, minha irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Este é o alicerce da casa. Vamos falar das colunas, que são os filhos. Filhos, honrem os seus pais. Efésios capítulo 6, verso 1 ao verso 3 vai nos falar sobre isso, e Colossenses capítulo 3, verso de número 20. Em Deuteronômio capítulo 28, nós temos do verso 1 ao verso 14, versículos que vão nos falar a respeito das bênçãos. Do verso 15 ao verso 68, nós temos versículos que vão nos falar a respeito de maldições. E a Bíblia fala que o filho que honra o seu pai, e aqui todos nós entramos no bolo agora, você que tem seu pai e sua mãe ainda vivos, todos nós, o filho, a filha que honra o seu pai, é um filho que vai ser abençoado, é um filho que vai prosperar, e é um filho que vai viver muito na face dessa terra. É o que a palavra diz. É o que a palavra nos ensina. 1 Samuel 15, 22 diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A honra está ligada à obediência. A honra está ligada a você poder não só ter palavras que vão honrar, mas também atitudes que vão honrar os seus pais. A obediência é agradável ao coração de Deus, e quando nós honramos e nós obedecemos os nossos pais, o Senhor derrama bênçãos sem medida sobre nós. Êxodo 25, 12 também vai nos falar a respeito deste mandamento. Se você não é capaz de obedecer aos seus pais que você vê, como você pode obedecer a Deus a quem você não vê? A desobediência invoca a maldição sobre as nossas vidas. Isso aqui é muito sério. O alicerce está construído, esposo e esposa. Mas essas colunas precisam ser fortes. E os filhos precisam entender aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, nos transmite, através da honra aos nossos pais. Quero caminhar um pouquinho mais. Travou, põe o outro para mim lá, faz favor. Pais, não irritem os seus filhos, não provoquem seus filhos a ira, para que eles não desanimem. Os pais precisam corrigir os seus filhos, os pais precisam instruir os seus filhos,
Mas eles não devem irritar os seus filhos. Esse pai está dando uma reprimenda no menino, e a fisionomia dele não está muito boa. E muitas vezes os pais acabam irritando os filhos, e ao invés de serem bênçãos na vida dos filhos, eles acabam afastando os filhos. Pais que têm atitudes erradas para com os seus filhos. Quais têm sido as suas palavras para os seus filhos? Às vezes nós desanimamos, nós irritamos os nossos filhos, porque nós falamos para eles palavras que nós não deveríamos falar, como autoridade espiritual que nós somos na vida dos nossos filhos. Você não tem direito, meu irmão, minha irmã, de dizer para esse jovem, para esse adolescente, para esta criança: você é um miserável, eu me arrependi de ter você, você é um burro. Palavras fortes, mas eu sei que muitos aqui já falaram. Precisa se arrepender. Você pode até ficar triste com alguma atitude que ela teve, é normal. E você pode até ser duro, repreendendo, mas jamais fale palavras que o diabo vai pegar e vai usar aquelas palavras para azedar o coração do seu filho. E como pais, muitas vezes nós não buscamos esta sabedoria. E acabamos, ao invés de atrair os nossos filhos, nós acabamos afastando os nossos filhos. O peso de uma palavra do pai ou da mãe sobre a vida de um filho, ele é muito grande. Você tem exigido do seu filho algo que não é papel dele na família? Queridos, a criança, o junior, o adolescente, ele tem as fases. Tem uma fase na vida da criança que é para ela brincar, que é para ela aproveitar, e ela precisa aproveitar essa fase que vai passar muito rápido. Você não pode exigir de uma criança de 5, 6 anos, que fique limpando a casa, lavando louça. Ela pode até fazer algumas coisinhas, mas coisinhas leves. Ela está num processo de aproveitar a sua infância. Agora vai pegando uma idade, aí precisa começar a ajudar dentro de casa. Precisa começar a ter tarefas e funções dentro de casa. Você não pode ter lá um menino de 15, 16 anos que fica no sofá a tarde toda e não se atreve a lavar uma louça, arrumar a sua cama. Não dá, não tem condições. Mães, se a sua filha já está em idade, 12, 13, 14, comece a ensinar ela algumas coisas. Fazer alguns pratos, alguns quitutes. Comece a ensinar ela já a cuidar da casa, a cuidar da sua roupa. Isso é tarefa dos pais. E à medida que vai crescendo, que o tempo vai passando, as tarefas vão aumentando. Mas nós precisamos discernir, ter sabedoria nesse tempo. Mas como que eu vou saber disso, pastor? Você precisa olhar a realidade dentro da sua casa e saber como você vai estar tratando os seus filhos. Nós não podemos afastá-los. Nós precisamos ensiná-los com muito amor e com muito carinho. Eu quero falar sobre a importância dos limites. Isso aqui serve tanto para o homem quanto para a mulher. E aqui está a figura de 2 crianças. O limite para o homem. O homem tem alguns limites que ele precisa cuidar. Precisa ser fiel à sua esposa. Cuidar com as pombagiras que andam por aí. A mulher precisa ser fiel ao seu marido. Cuidar com os olhos de gato que andam por aí. Tem que cuidar. E os filhos também têm os seus limites. E os limites precisam ser dados. Provérbios 22, 28, não removas os limites antigos que os teus pais fixaram. Na primeira figura nós vemos uma criança aprontando e o pai e a mãe não conseguem, pelo jeito a coisa está difícil ali, hein? Na segunda figura, olha só que interessante, o pai vai corrigir o filho. Filho, isso vai doer mais em mim do que em você. O meu advogado também acha isso. É a lei da antipalmada. Não pode corrigir a criança. O mundo vai criando algumas coisas que vão contrárias à palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a respeito da correção e da disciplina. Ela precisa ser feita com amor. Mas a criança precisa ser disciplinada. Claro que à medida que o tempo vai passando,
vai se tornando um junior, um adolescente, a disciplina vai mudar, não vai mais ser com vara, vai ser de uma outra forma, mas os limites, eles sempre precisam existir. Eu tenho 2 meninos lá em casa, um tem 22, o outro tem 19, e lá em casa tem limites. Não estão mais em idade, nem posso corrigi-los com vara. Mesmo porque se os 2 me pegarem, eles me dão uma tunda. Mas respeito à autoridade, você consegue de uma outra forma. Quem me conhece sabe. Se eu falar não, é não, e pronto, eles não discutem comigo. Porque eles sabem, uma vez que eu falei, está falado e acabou. E se eu falo é para o bem, eu não falo para o mal. Eu não fico batendo boca com os meus filhos. E eu acho que pais não devem ficar discutindo com os filhos. Filhos não devem desonrar os seus pais discutindo com eles, desobedecendo seus pais. Você pode até não concordar, mas seja obediente, que isso vai trazer bênção na sua vida. Não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Então eles sabem, não discuto. Posso até escutar argumentos, tudo bem. Mas não entro em discussões. Desde que eles eram pequenos. Desde que eles eram pequenos. E nem por isso eu deixo de amar os meus filhos e eles deixam de me amar. Já tivemos algumas situações onde o clima ficou um pouco tenso, mas por conta da palavra de Deus e dos princípios da palavra de Deus, Deus sempre honrou. E Deus sempre vai te honrar. Hoje nós vemos uma turma que anda por aí, sem limites nenhum. E olha só o que virou o nosso país pela falta de limites nas nossas autoridades. Mas tudo isso é consequência o quê? De famílias disfuncionais, que não funcionam direito. Filhos que não recebem limite e atenção de seus pais se sentem inseguros e não se sentem amados. Por que devemos disciplinar os nossos filhos? Porque a disciplina é prova de amor dos pais pelos seus filhos. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Porque a criança é naturalmente insensata e não tem noção do certo e do errado. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. O pessoal do louvor pode ir subindo. Efésios 6, 4 também vai nos falar sobre criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, por último, eu quero falar que os pais, eles não devem aprisionar, eles precisam acreditar nos seus filhos, para que os seus filhos possam ir além daquilo que você tem caminhado. Este é o propósito de Deus. Salmo 127, 4, como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O seu filho, a sua filha é flecha. Vai ser lançado longe, um grande homem, uma grande mulher de Deus, uma vida profissional abençoada. Mas os pais precisam acreditar. Você não pode criar o seu filho dentro de uma redoma. A criança está aprendendo a andar, é normal ela cair, faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. Algumas vezes eu cheguei em casa e os meninos não estavam com um galo na cabeça aqui, porque tinha batido no canto, o outro estava roxo, não sei onde. Estavam aprendendo a andar, gente, é normal. É normal. Chega um tempo, tem jovens, adolescentes, que o pai e a mãe, não pode andar de ônibus, é perigoso, coitadinho, vai suar naquele lugar, chacoalhando, não pode. Prepara o seu filho, a sua filha para a vida. Ai, pastor, e se perder? Se perder, se acha. Pergunta onde eu estou, para que lado eu vou. Precisamos criar os nossos filhos para a vida, acreditar, eles são inteligentes. Dá um iPhone na mão de muitos de vocês, um iPad, um computador, você fica olhando ali como é que vai mexer naquele trem, dá na mão de uma criança para você ver o que acontece. Essa turma é esperta. Estão ligados. Os crianção que estão dentro de casa com 30, 40 anos. Mamãe, faz uma sopinha para mim. Ah, vai se catar. A mamãe não vai estar sempre do seu lado. O papai não vai estar sempre do seu lado. Arruma um serviço para esse marmanjo.
Precisamos lançá-los como flechas, para que eles possam ter as suas experiências. A vida às vezes vai nos dizer não, vai nos trazer algumas tristezas, mas faz parte do amadurecimento e do crescimento. Pastor, dentro de tudo isso, percebi que eu tenho errado com a minha família, e agora? Sempre há tempo de mudarmos. Sempre há tempo de buscarmos coisas maiores e melhores da parte do Senhor. Eu quero encerrar esta palavra lendo o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Queridos, nós precisamos tanto, olha para esta cena. Nós precisamos da graça de Deus em nossos lares. Precisamos ir aos pés da cruz, como família, buscar ao Senhor e pedir: Senhor, me ajude como esposo, me ajude como esposa, me ajude como filho, me ajude como filha. Precisamos ir aos pés da cruz e buscarmos de Deus, chorarmos as nossas limitações. Deus, nesta noite, quer abençoar a sua vida. Deus, nesta noite, quer derramar algo sobre a sua casa, sobre a sua família. O grande sonho de Deus para a sua família é que você e toda a sua casa possam servir ao Senhor. É que você e toda a sua casa possam estar usufruindo das promessas que estão na palavra do Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé.